Sejam muito bem-vindos ao segundo Summit do Instituto Imparare. O principal objetivo desse encontro é compartilhar o conhecimento e experiências para contribuirmos em sua jornada rumo à excelência no seu atendimento, tá certo? Eu sou o professor Paulo Renato Yamazaki, tenho um mestrado e doutorado na área de desenvolvimento de fármacos e cosméticos, insumos cosméticos, certo? Trabalho atualmente como coordenador do curso de estética no campus de Araraquara e também sou professor em diversos cursos da área de saúde, tá certo? Então, rapidamente, esse é um breve histórico profissional. Tive uma empresa de consultoria de desenvolvimento de cosméticos, tive uma empresa também de análise de águas, tá? E atualmente a gente trabalha nessa área de ensino, né? Então nós temos abertas inscrições para os cursos de pós-graduação do Instituto Imparare, certo? Hoje nós iremos discutir a respeito de fotoproteção, filtros solares. Eu vou apresentar para vocês rapidamente quais são os tipos de filtro, o que é fotoproteção, quais as diferenças, desmistificar algumas coisas, algumas ideias, tá certo? Tem alguns recadinhos para passar para vocês, né? Já estão abertas todas as inscrições para as pós-graduações do Instituto Imparare em parceria com a Unip. São vários cursos em diferentes áreas de especialização, certo? Acesse o site do Instituto Imparare para conhecer os cursos, certo? Lembrando, tá? Todo mundo que estiver participando desse simpósio aqui, desse summit, desse congresso nosso, vai estar concorrendo a uma bolsa, tá? De qualquer curso, de qualquer área do interesse. Só escolher, caso seja sorteado, seja contemplado. Tá? Para concorrer, o que vocês vão fazer? Printar a tela dessa palestra, eu estou falando para vocês, e postar no seu Instagram com a hashtag Summit Imparare. Tá? Marcar 3 amigos e @Instituto Imparare, por favor. Tá? Não esqueçam. De novo, hein? Para concorrer, printa a tela dessa palestra, posta no Insta com a hashtag Summit Imparare, SUMMIT IMPARARE, tá? Summit Imparare. Marca 3 amiguinhos e @Instituto Imparare, tá? Aproveito para informar também que entre os dias 1 e 12 de março, o Imparare vai conceder descontos de até 40% em todas as pós-graduações para quem efetuar a matrícula nesse período. Por isso, se você quer começar a sua especialização ainda este ano, não perca essa excelente oportunidade, tá certo? Aproveitem, sejam muito bem-vindos, tá certo? Então, a partir de agora, nós vamos começar a palestra. Eu vou mostrar para vocês, tá, o que nós vamos falar. Então, essa é o nosso tema. Né? Fotoproteção e filtros solares. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, para a gente entender o que é fotoproteção, nós temos que entender do que a gente está se protegendo, certo? Então, a fotoproteção ela está diretamente relacionada com o índice de incidência de radiação ultravioleta na superfície terrestre. Essa radiação ultravioleta ela é uma parte do espectro visível, né, do espectro eletromagnético. Então, nós temos uma onda, né, vários comprimentos de onda, nós temos um espectro, tá, de ondas eletromagnéticas que são, na verdade, uma medida de energia. Tá? Então, esse comprimento de onda, né, essa frequência com que essa onda insere na superfície da Terra, tá, é medido, né, em nanômetros, e essa medida determina a faixa de atuação, e cada faixa de atuação dessa energia eletromagnética tem uma atuação sobre a vida. Tá? Então, a radiação V, a gente vê hoje em dia, muita gente pensa que é uma inimiga, etc. Mais ou menos. Tá? A radiação UV ela é fundamental para a vida, para processos vitais, como a fotossíntese, por exemplo, nos vegetais, certo? Então, nós precisamos de radiação UV. O que não é legal? É o excesso de radiação UV. Então, aqui nessa figura inicial, nós podemos ver aqui, tá? Nós temos a estratificação
né, da radiação V, em UVA, UVB e UVC. Esses valores eles variam um pouquinho, dependendo do autor, né, então de 90 a 270 às vezes, tá? Mas na média é 100 a 280 nanômetros é UVC, de 280 a 315 UVB e de 315 a 400 nanômetros UVA. Olha que interessante, muitas vezes a gente fica se perguntando por que a camada de ozônio é tão importante. Porque ela filtra a radiação UV mais danosa para o corpo. Quanto menor o comprimento de onda, aqui no caso da radiação UV, maior é a capacidade energética, mais energia ela tem para atingir a pele. Então, por cargas do destino, tá? A nossa atmosfera, a nossa estratosfera terrestre tem a camada de ozônio que, né, por bem, nos protege dos raios UVC, que são extremamente danosos para a pele. Em compensação, ele permite uma pequena porcentagem de radiação UVB penetrar e uma grande porcentagem de radiação UVA. Tá? Então, essa é a função da camada de ozônio. Então, aqui, ó, nós podemos ver, né, as camadas da pele, tá? A epiderme e a derme, né, que são as duas camadas da pele, e o tecido subcutâneo. Tá? Então, nós temos aqui o estrato córneo, que é essa região mais externa aqui, essa película mais externa da pele. Tá? Temos a derme, que é a epiderme, que é até essa parte aqui. Né? Depois temos a derme, que é o tecido mais denso aqui da pele, certo? E depois a tela subcutânea, ou camada subcutânea. Por que é interessante mostrar isso? Para vocês entenderem a capacidade de penetração. Tá? Então, supondo que aqui, ó, a camada de ozônio filtra totalmente a radiação UVC, tá? A UVA vai chegar até a tela subcutânea, tá? Ela vai ter essa capacidade de penetração, porque comprimento de onda maior, né, os comprimentos de onda longos, tá? Eles têm uma capacidade de penetração melhor nas camadas da pele. Comprimento de onda curto, né, ou menor comprimento de onda, eles penetram menos na pele. Em contrapartida, eles são muito mais energéticos, eles geram transformações de uma maneira muito mais rápida, tá? Nas moléculas da pele. Então, olha lá. O VC não tem efeito porque ela não atinge a pele. Mas se atingisse, ela seria extremamente carcinogênica, potencialmente carcinogênica. Tá? Por exemplo, onde que é usada a radiação UVC? Em processos esterilizantes. Você usa para esterilizar, por exemplo, materiais cirúrgicos, né, água. Quando você quer eliminar micro-organismos da água, você dá um banho de radiação UV. Que comprimento de onda? UVC. Tá? Normalmente é UVC, para eliminar esse tipo de micro-organismo. Né, para você esterilizar, para você garantir a esterilidade do processo. Tá? Então aqui nós temos a pele dividida, né, os tipos de células, queratinócitos, melanócitos, fibroblastos, tá? E os danos, basicamente, né? O VC não tem efeitos, então nós não consideramos como objeto de estudo. O VB, queimadura solar, inflamação, dano direto ao DNA, dano ocular e indução ao câncer de pele. Tá? Então, dano direto ao DNA, dano ocular, queima a retina, assim, você ficar olhando muito tempo pro sol. Por isso que é importante usar o óculos escuro. Tá? Você está numa região em que tem muita reflexão, areia muito branca, por exemplo, na praia, é interessante levar um óculos de sol para diminuir essa reflexão também, né? Para agredir menos aí aos olhos também. Tá? Inflamação e queimadura, né? Eritemia, que a gente chama. Tá? O VA, que é a que mais atinge a nossa pele, certo? Envelhecimento precoce. Por quê? Fotoenvelhecimento. Tá? Então, o que acontece? A radiação UV, ela gera radicais livres. Esses radicais livres são estruturas químicas altamente reativas na pele, né? Ou no corpo inteiro. Tá? Os radicais livres nós chamamos assim porque são moléculas, estruturas químicas que tiveram ali uma quebra desigual, tá? E nessa quebra desigual, um dos elétrons, uma das partes que quebrou, ficou com um elétron a mais. É o que a gente chama de elétron desemparelhado. Esse elétron desemparelhado é altamente reativo, ele quer se estabilizar.
Essa molécula que está instável, ela precisa estabilizar. E para isso ela vai fazer o quê? Atacar as moléculas que estão próximas. Uma das moléculas que elas podem atacar são bases pirimidínicas do DNA. Então, se ela ataca o DNA, o que acontece? Vai transformar, tá, o DNA que foi atacado. Ela vai modificar a estrutura desse DNA. Consequentemente, esse DNA vai gerar uma célula defeituosa. Vai gerar uma célula que não tem a mesma função que ela teria. Naturalmente, esse processo vai acabar acarretando em quê? Uma célula defeituosa que vai se multiplicar, tá, muito mais rápido do que uma célula normal, formando uma massa. Essa massa é o que a gente chama de tumor. Tá? Então, esse é um mecanismo, um dos mecanismos de formação de câncer, por exemplo. Certo? Então, esses radicais livres, eles são, tem em grande quantidade, principalmente quando a gente sofre ali, fica exposto muito tempo à radiação solar. Da importância de se usar o fotoprotetor, tá? Então, olha lá. Dano indireto ao DNA por formação de radicais livres, estresse oxidativo, formação de espécies reativas de oxigênio, tá? São os radicais livres de oxigênio, principalmente, né? O oxigênio singleto, tá? Por exemplo. E indução ao câncer de pele também, certo? Então, olha lá. O VA atinge tecidos dérmicos, né, vai para camadas mais profundas, em peles mais finas, promovendo pequenas alterações em fibras elásticas. Lesiva para elastina e colágeno. Olha o efeito de envelhecimento. Elastina e colágeno são estruturas que dão sustentabilidade à pele, que, em outras palavras, deixa a pele lisinha, deixa a pele esticada, firme. Aquele aspecto de pele firme, tá, é dado principalmente por essas fibras, né, elásticas, elastina e também pela composição do colágeno. Quando você tem essa degradação pela radiação UVA, o que acontece? Você não tem esse reparo, tá? A degradação do colágeno é maior do que a capacidade que o seu corpo tem de reparo. Consequentemente, você fica com marca. A pele fica com aspecto enrugado. Tá? Então vai acabar formando o quê? Pontos na pele em que você não tem o colágeno para constituir. Automaticamente, se você não tem uma estrutura, né, pensa que é uma tenda de circo. Se você tira um dos pilares de dentro, o que acontece com a tenda? Ela cai um pedaço e vai caindo, certo? Então a pele é a mesma coisa, você tem o colágeno sustentando. Você perder um pedacinho do colágeno, cai aquele pedaço de pele. A pele fica com um vinco, que é o que a gente enxerga como ruga, marca de expressão. Tá? Então, isso é um dos efeitos lesivos da radiação UVA. Potencializa as ações do UVB. Tá? Então, o UVB causa queimadura, causa ali algum espessamento cutâneo, alguma coisa nesse sentido, que deixa a pele com um aspecto mais áspero e também promove o escurecimento da pele, né? Uma hipercromia, tá? Que pode gerar uma hipercromia no futuro, como um melasma, por exemplo. Por quê? Você estimula a melanócito a produzir melanina. Por que ele faz isso? Porque é um mecanismo de defesa da célula. A célula, né, ela vai produzir, o melanócito vai produzir a melanina como uma resposta à agressão da radiação UV. Então, a pessoa que fica bronzeada fala, nossa, estou bronzeada, tá bonito. Você está ativando o seu sistema de defesa. Você está fazendo o seu corpo produzir melanina para escurecer a pele. Então, esse darkening, esse efeito darkening, esse escurecimento é dado principalmente por conta dessa resposta do melanócito à agressão, tá certo? Poder cancerígeno ou carcinogênico, bronzeamento imediato sem eritema. Então, quando você sai da praia que tem uma corzinha de leve que você já olha ali, tal, você fala, nossa, já estou ficando moreno, tal, morena, né? Significa que você está tendo ação da radiação UVA. Tá? A cor que persiste, que fica por mais tempo, é radiação UVB, principalmente, certo? Pequena penetração na pele, a radiação UVB, olha lá. Tá? Mas por conta da energia, pode resultar em dano imediato e dano tardio. Então pode quebrar ali a estrutura de DNA imediatamente. Pode danificar também estruturas ali mais próximas da derme, tá? Na verdade, a epiderme. Então, olha lá. Atinge o extrato córneo e a epiderme, bem superficial. Provoca queimaduras,
edema e bolhas na pele. Eu já conheci pessoas que tiveram bolha na pele por excesso de exposição ao sol. Tá? A pessoa que tem um fototipo, nós vamos ver o que são esses fototipos, de pele muito claro, passou ali, ao invés de um fotoprotetor, um bronzeador, que tem um FPS, né, um fator de proteção solar baixo, e acabou potencializando o efeito da radiação UV na pele. Queimou a pele, tá? Gerando ali bolhas. Tá? Então, poder transforma a ergosterol em vitamina D, isso é importantíssimo. Então, ó, um dos efeitos benéficos, tá, da radiação UV. Bronzeamento tardio com eritema. E o VC, normalmente absorvido pela camada de ozônio, não alcança a superfície terrestre, eritematogênica, carcinogênica. Então, eritema causa vermelhidão na pele. Tá? Bronzeamento imediato sem eritema. Tá? Então, tem esses efeitos aí. Efeitos imediatos, né? Ação antirraquítica, síntese da vitamina D, radiação UVB, produção de calor, tá? Raios infravermelhos, né? Que dão aquela sensação de calor, quando a gente está na praia, que fica, tô quente, tá quente. Esse efeito de calor, normalmente, não é a radiação UV. É outra radiação que vem junto com a radiação solar. Então, vamos pensar, tem o Sol, a radiação solar, é tudo que vem do Sol. Tá? Então vem várias coisas, inclusive a luz que nós enxergamos. A luz, as cores que nós enxergamos, né, os objetos, tudo isso que a gente consegue enxergar, tá? Ela vem dessa radiação solar. É graças à radiação solar que nós conseguimos fazer essa proeza de enxergar. Então nós enxergamos, dentre essa radiação solar, né, o espectro eletromagnético vem dessa radiação solar, tem a UV, a radiação UV, e comprimento de onda muito longo, que é a infravermelha. Tá? Então nós temos ali a produção de calor, essa sensação de calor é principalmente a radiação infravermelha, tá certo? Pigmentação imediata UVA e luz visível, efeitos tardios, né? Insolação, raios UVB, é aquele efeito de inflamação com febre, tá? Mal-estar, né? É principalmente pela radiação UVB. Espessamento da camada córnea ou a camada mais superficial da pele, a mais externa da pele, radiação UV como um todo, né, principalmente UVA e UVB, e bronzeamento ou pigmentação tardia, raio UVB, né, radiação UVB. Efeito de longo prazo, envelhecimento actínico da pele, tá? UVA e UVB, tumores, UVA e UVB. Efeitos acidentais que pode acontecer, olha lá, são as hipercromias, né? Melasmas, lentigos, herpes, acne e fotossensibilização. Você fica com a pele extremamente sensível na região em que foi atingida por muito tempo. No caso do herpes, você reduz a capacidade de defesa da pele. O vírus herpes é um vírus oportunista, ele vai e se desenvolve, se prolifera nesse período e acaba afetando aí, acarretando no desenvolvimento dessa ferida. Tá? Eritema e queimadura, né? Eritema é vasodilatação, aumento do volume sanguíneo na derme, tá? Reação transitória e latência de 1 a 24 horas. Então você tem uma vermelhidão no local. A pele fica, quando a gente parece um camarão que sai da praia, principalmente quem tem a pele mais clarinha, acontece isso, né? É evidente você ver o eritema, mas ele não é tão forte assim quanto uma queimadura. Você tem uma inflamação cutânea causada pela exposição. Tem o eritema com edema, dor, bolhas e descamação posterior. Então é uma queimadura mesmo, tá? Histológica, danos às membranas celulares e dano ao DNA. Você destrói a célula, tá? Vamos dizer assim, por excesso de exposição ao sol, tá certo? A evolução, né? Então, olha lá, o fotoenvelhecimento que eu comentei, tendência ao ressecamento e descamação, atrofia da derme e epiderme, atonia dérmica com formação de rugas, redução da atividade de glândula sudorípara e sebácea, redução da formação da película hidrolipídica da epiderme, aparecimento de fibroses e elastoses na hipoderme,
transtornos vasculares, deficiência no aporte nutricional. Então você tem um quadro, quase que um quadro ali de necrose, né? Você vê que a evolução do quadro de envelhecimento, ela é progressiva. Um detalhe importante, cumulativo. Então, o efeito da radiação solar na pele, ele é cumulativo. Não é que você tomou muito sol durante muito tempo que depois você consegue recuperar 100%. Tá? Infelizmente, não. Você consegue atenuar bastante, mas recuperar 100% da pele não consegue. Por quê? Porque ficam marcas, registram, marcas assim profundas, em camadas profundas da pele. E aí, nessa questão de marcar essas questões de camadas profundas da pele, é muito difícil de se tratar. Né? Então, existem tratamentos estéticos hoje de pele em que você faz ali, por exemplo, os peelings, certo? Nos peelings, o que você faz? A ideia de um peeling é remover a camada superficial da pele e estimular a pele a produzir novas células para regenerar o tecido e formar um novo tecido mais íntegro do que aquele que você degradou e que você descamou. Tá? Então, você retarda, você diminui o efeito do envelhecimento, mas você não para ele, você não impede o envelhecimento. Tá? E a radiação UV, ela potencializa, né, esse efeito de envelhecimento. Tá? Agora, um conceito interessante para a gente, certo? É essa dose eritematosa, tá? Mínima. O que é isso? Tá? Dose eritematosa mínima. É a dose mínima de radiação UV necessária para produzir eritema. O que isso significa? Você vai expor uma pele ali num teste, você expõe a pele à radiação UV e vê quanto tempo que essa pele demora para começar a formar um eritema, para ficar vermelha. Tá? Então depende do fototipo, né, do tipo de pele, da espessura da pele e da quantidade de melanina. Então, né, naturalmente, quem tem a pele mais concentrada de melanina, tá? Automaticamente tem um fator de proteção natural maior do que quem tem pouca melanina, pouca concentração de melanina na pele, tá certo? Então, o VB é mais eficiente em causar eritema e queimadura solar, e o VA pode contribuir em 10 a 15% da resposta eritematosa. Então, ela potencializa o efeito aqui de dose eritematosa. Tá? Fotocarcinogênese, exposição solar excessiva, exposição solar cumulativa. Tá? Então, para gerar esse câncer de pele, tá? DNA epidérmico atingido, né? Você tem a descamação, e o dérmico. Esse aqui é o grande risco, tá? De quando você tem ali alguma coisa severa, quando você tenha derme, né? Lembra lá da camada da pele? Você tem aqui, ó, epiderme, aí aqui o extrato córnea da epiderme, que é a camada mais externa, a derme e a tela subcutânea. Então aqui, ó, a derme, aqui a epiderme e aqui o extrato córnea, certo? Então, olha aqui, ó, você tem aqui, ó, quando você atinge aqui, ó, essa região aqui, você descama a pele, aquele descascar que a gente fala. Aquilo ali é o efeito que dá o que? O dano do DNA. Você tem lesionou o DNA, o nosso corpo tem uma capacidade de regeneração e de eliminação de moléculas defeituosas, então ele vai descartar aquela célula que está com defeito. Como que ele faz isso? Descama. Então você tem uma grande quantidade sendo eliminada ao mesmo tempo. Então você tem ali o descascar que a gente fala. Você troca, né, o manto ali epidérmico, você troca a epiderme. Tá? O risco é quando você chega na derme. Então ali os cânceres de pele, né, os melanomas, eles têm aqui nessa região aqui, ó, da derme, né, e chegam até a tela subcutânea em alguns casos. Tá? Fotoenvelhecimento e fotocarcinogênese. Melanoma, que é um tumor maligno originário dos melanócitos, aquelas moléculas que eu falei para vocês que produzem melanina. Tá? Então aqui, olha que interessante. Tá?
senhor, tá? Um caminhoneiro. Esse daqui saiu na revista New England, é uma revista médica, muito conceituada, uma das maiores e mais respeitadas revistas médicas do mundo, em que nesse estudo foi avaliado, tá, o efeito da radiação UV na pele ao longo dos anos. O caminhoneiro aqui, esse senhor, né, ele trabalhou durante 20 anos com essa metade do rosto exposta ao sol. Então percebam a diferença, olha aqui, ó, a diferença aqui, ó, do tecido da pele dele de um lado, tá? Ele, obviamente ele também não se protegia, ele não usava fotoprotetor, tá? E olha aqui, ó, o que aconteceu nesse outro lado. Olha a pele como envelheceu muito mais do que desse lado. Aqui você vê a pele praticamente com um envelhecimento natural, tá? E aqui você vê a aceleração do processo de envelhecimento pela ação, tá, da radiação UV, ou fotoenvelhecimento. Essa é a diferença de uma pele envelhecida e o fotoenvelhecimento acelerado. Tá? Então você vê, ó, as marcas, as rugas, a pele degradada, quase sem elastina e sem colágeno, tá? Sem os tecidos de sustentação, a pele flácida, né? Parece uma casca de laranja, como que é o termo que alguns usam em alguns casos, né? Para outras patologias também da pele, mas olha aqui, ó, tem esse aspecto mesmo de enrugado, tá? Aqui é um exemplo da radiação sendo absorvida por ação de filtro solar. Então, o filtro solar ele protegeria isso aqui, né? Provavelmente essa pele estaria num estágio menos avançado de envelhecimento, tá? Teriam algumas estruturas mais conservadas caso esse senhor usasse, tá, uma fotoproteção, tá certo? Então, olha lá. Aqui, então, o filtro solar, ele entra aqui nessa região, tá? Ele bloqueia aqui, ele entra nessa camada, ele fica na superfície da pele, e a ideia do fotoprotetor é você esparramar ele de forma uniforme, que ele forme um filme que proteja a sua pele, como se fosse uma segunda pele. Por isso que tem que espalhar bem o protetor, tá? Efeito que influencia potencializam o efeito da radiação solar, né? Altitude, tá? Quanto mais alto, mais próximo do Sol, então mais energia você vai receber. A estação do ano também é importante, tá? O ângulo de incidência, porque olha lá, esse ângulo de incidência tem a ver com aquele sol do meio-dia, sol das 8 da manhã, tá? Então o sol ele nasce de um lado, ele vem como um reloginho, lembra do relógio do sol? Ele vai fazendo esse movimento aqui, ó. Ele segue esse movimento, ele nasce de um lado e, né, se põe do outro, tá certo? Então o que acontece? Nesse movimento aqui, ó, ele vai estar a pino em determinado momento. O sol do meio-dia, por exemplo, é o que ele está quase a 90 graus, ou praticamente a 90 graus. Consequentemente, o ângulo de incidência é o mais letal, tá? É o ângulo mais potente de causar dano para a pele, porque é quase um ângulo direto, né? Então, desse ângulo ali, ó, de 60 a 90, né, ou a 120 graus, né, essa angulação ali, que é o horário que o pessoal fala de 11h30, meio-dia, até umas 4 horas da tarde, é o horário em que o ângulo de incidência da radiação na superfície terrestre é o mais nocivo para a pele, tá? Então ele é mais potente e também tem uma maior quantidade de radiação UVB incidindo, tá? Nesse aspecto, o que é interessante, tá? O pessoal fala, para vitamina D lá, para você fazer a conversão do ergosterol em vitamina D, é importante você ter a radiação UVB incidindo, tá? Mas você não precisa torrar no sol para produzir a vitamina D, tá? Dependendo do seu tipo de pele, tá? De 20 minutinhos, 30 minutinhos de sol, e não precisa ser no corpo inteiro, no braço só, já te garante a produção de vitamina D necessária, tá? Para quem tem um fototipo mais escuro, tá? Então, ou tem uma maior concentração de melanina na pele, um pouquinho mais de tempo, uns 40 minutinhos, tá certo? Para produzir a vitamina D necessária, porque o que acontece? A radiação solar ela precisa vencer a barreira de melanina, tá? Então ela precisa incidir, passar a barreira de melanina para, né, ativar a vitamina D que está ali, tá? Nas células ali próximas
e fazer a conversão da vitamina, tá certo? Então o ângulo de incidência é importante, tem a ver com essa questão do tipo de radiação que está e a quantidade de energia que você está recebendo na pele. A superfície refletora, por exemplo, uma areia muito clara na praia, ela reflete bastante radiação UV. Ah, eu não vou ficar no sol, eu vou ficar no guarda-sol, eu não preciso passar protetor. Precisa sim, porque a radiação reflete na areia, tá? E ela bate e volta para dentro de você também. Você queima também, mesmo estando no guarda-sol. É bem menos, mas você queima também, tá certo? É que nem o mormaço. O mormaço também reflete a radiação UV e você tem a queimadura também, tá? Espessura da camada de ozônio, hora do dia, tem a ver com o ângulo de incidência, presença de nuvens, temperatura, tá? Que potencializa, né? O calor potencializa o efeito de queimação, porque eleva a temperatura da pele, e pigmentação, né? A tonalidade da pele também interfere. Então, olha aqui, ó, a classificação de Fitzpatrick, tá? Que é a mais utilizada. O fototipo vai de 0 até 6, alguns usam até o 5, de 1 a 5, tá certo? Então aqui ele considera todos os tipos, fototipos, tá? Então 0 albinos, os tipos de cabelo, cor de pele sem o sol, se tem bronze, se consegue se bronzear ou não, e se tem proteção contra o sol, tá? Então olha lá, os albinos têm cabelo branco, cor de pele branca, não se bronzeiam, queima direto, tá? Proteção contra o sol também não tem, não produz melanina, tá? Olha lá, fototipo 1, os ruivos ou ruivas, tá? A cor da pele é mais leitosa, não forma bronzeado, não se bronzeia, ficam vermelhos na grande maioria dos casos, certo? E a proteção contra o sol muito fraca. O que isso significa? Então, por isso que às vezes os ruivos tendem a formar sardas, que é um pouquinho de hiperpigmentação também, por efeito do sol, tá? Porque ele não tem essa capacidade de bronzear, tá? Fototipo 2 aqui, dourados os cabelos, pele clara, forma um halo bronzeado, né? Uma corzinha bem de leve, proteção fraca. Os loiros, pele clara, bronzeado claro, proteção leve. Castanhos, cor da pele mate, né? O pessoal fala um pouquinho mais escuro, tá? O bronzeado é escuro, é forte, e proteção grande. O Mediterrâneo, né? Os indianos, por exemplo, tá? Escuros, pele morena, tá? Muito escuro, bronzeado e grande proteção contra o sol. E aqui, por fim, os negros, tá? Cabelos negros, cor da pele negra, bronzeado negro e proteção muito grande contra a radiação solar. Tá? Então aqui, né, essa é a tabela de classificação dos tipos de pele de Fitzpatrick, tá certo? Agora nós vamos falar dos fotoprotetores. Tá? Então aqui, por exemplo, a dose eritematosa mínima, né, que nós falamos lá, a DEM, né? A dose eritematosa mínima. Essa dose eritematosa para causar uma vermelhidão na pele, para causar um eritema, aqui, ó, em tempo, é uma unidade de tempo, tá? Aqui é baixo, questão de minutos, e aqui, né, questão de segundos, minutos, e aqui uma fração muito grande de minutos, podem ser até horas, para você, tá, gerar uma eritemia. Então a proteção contra o sol diferencia muito aqui. Tá? Por que é importante? A gente vai entender. Ó. Os fotoprotetores, tá? Então, agora a última parte da nossa palestra, que são os produtos utilizados para garantir essa proteção da pele. Tá? Nós temos mecanismos de proteção natural da pele, a absorção e dispersão de energia, espessamento da camada córnea, que é a queratina, tá? Você tem a camada mais externa da pele ficando mais espessa, a pele tem essa a impressão de ficar mais grossa, né? Quando a gente vai passar uma temporada na praia, por exemplo, que você fica moreno, você se queima mais, você se expõe mais ao sol, a tendência é que haja um escurecimento maior da pele, então você acaba ficando com a pele mais queimada, tá? Produzida pelos queratinócitos, promove espessamento da camada córnea com o objetivo de absorver parte da radiação. A melanina, que é o principal mecanismo de defesa produzido a partir da tirosina pelos melanócitos, e tem também, né, o ácido urocânico, produzido juntamente com o suor. Então, o suor,
a gente está na praia lá, além de ser um mecanismo de resfriamento natural do corpo humano, para manter a temperatura do corpo, a nossa homeotermia, ele também tem as substâncias fotoprotetoras. Então, ele também produz o ácido urocânico, fundamental para garantir ali uma proteção mínima contra a radiação solar. Então, veja, nós temos a pele, queratina, camada de queratina, o espessamento da camada córnea de queratina, tá? A melanina, como um outro protetor natural, e o ácido urocânico também produzido pelo nosso corpo. São 3 moléculas com capacidade fotoprotetora naturais, tá? Proteção externa, roupas e acessórios, né? Bonés, óculos e o filtro solar. Tá? Então hoje a gente vende, você vai nas lojas de departamento e você encontra camisas com FPS 30, FPS 60, FPS 90, tá? Na verdade sempre existiram esses FPS, a roupa sempre protegeu. Né? Um exemplo disso é quando você vai lá fazer um trabalhinho no jardim, esquece o tempo, e quando você tira a camiseta, você não tira a camiseta, né? Você fica com a marca permanente da camiseta. A parte em que a camiseta estava e você ficou branca, e os seus braços, as partes que ficaram expostas ao sol, ficam ali bronzeadas, certo? Então, isso é um efeito dessa da proteção da roupa, o quanto que a roupa te protege da radiação. Então, é interessante observar. Tá? Então, toda roupa tem um certo fator de proteção, tá certo? Então, o fotoprotetor ou protetor solar ele deve ter algumas características importantes, certo? São produtos usados para proteger a pele contra a radiação solar, estão entre as melhores medidas fotoprotetoras. Eles permitem um maior tempo de exposição ao sol, sendo empregados para a prevenção do câncer de pele e do envelhecimento cutâneo precoce. Tá? Então, a gente vai entender o que é essa exposição maior, certo? É o FPS, né? A determinação do FPS envolve uma medida de tempo, tá? Características não podem ser tóxicos, não pode sensibilizar a pele, irritar ou ter potencial mutagênico, tá? Não pode ser volátil, ele tem que ficar aderido na pele. Características solúveis apropriadas, não pode ser absorvido, ele tem que ficar só na superfície da pele. Não tem a cor, né, não altera a cor da pele, não mancha a pele ou roupa, ser compatível com formulação, material que você vai guardar, e estável como um produto final. Tá? Então, todas essas características são interessantes para um fotoprotetor. Os que estão no mercado atingem, na grande maioria dos casos, né, todas essas características mínimas exigidas. Tá? O tipo de fórmula que você vai encontrar, hidroalcoólica ou né, de água e álcool, géis, né, normalmente também, ó, com espessante hidrofílico, e cremes e emulsões, que são a grande maioria. Tá? Então, olha lá, água e álcool fácil de espalhar na pele, evapora rapidamente, baixo nível de proteção, e tem o problema do álcool. Tá? Então, isso daqui é muito raro de se encontrar. Tá? O gel não oferece o mesmo nível de proteção que a emulsão, que são as amplamente utilizadas, tá? E você só consegue trabalhar com filtro hidrossolúvel, né? Os filtros orgânicos. Tá? Então, os filtros solares são divididos em inorgânicos e orgânicos. Tá? Os inorgânicos eles são bloqueadores solares e os orgânicos são os filtros absorventes. Tá? Nós vamos entender isso também. Tá? Os cremes e as emulsões são os melhores veículos, são os que são amplamente utilizados. Né? Por exemplo, um que está aí no mercado há anos, que todo mundo conhece, o Coppertone, o Sundown, né? Agora tem também aí o Neutrogena, etc. Nivea, né? Essas grandes marcas de filtros solares populares, tá? Todos eles são emulsões, né? Uma loção que você passa no corpo, porque ele tem que ser de fácil espalhabilidade, tá? Então tem componente polar e apolar, sensorial mais confortável, então ele é uma formulação mais versátil para você aplicar, tá certo? Então, dos filtros, como eu falei, você tem o filtro físico e o químico. O físico ou inorgânico, eles têm essa capacidade de bloqueio, né? Eles impedem que a radiação entre em contato com a pele. Tá? Então, eles têm ali a reflexão da radiação UV. A radiação bate e reflete, tá certo? E o químico não, eles absorvem essa energia
e dissipam, eles transformam a energia solar em um outro tipo de energia. Tá? Então eles têm essa característica interessantíssima, o filtro químico. Tá? Então você tem o filtro químico ou orgânico e o filtro físico ou inorgânico. Tá? Olha lá. A capacidade deles é evitar ou reduzir a incidência da radiação, né, que penetre na pele. Então você tem ali efeitos, tá, atenuados da radiação UV, só os efeitos benéficos no caso, né? Aqui a grande maioria dos filtros disponíveis no mercado atualmente. Então você tem ali a absorção, né, em qual comprimento de onda, o tipo de filtro, se é UVA, UVB ou se é UVA e UVB, tá? Esses nomes, eu não vou ficar repetindo para vocês, para não ficar cansativo, mas fica aqui a título de curiosidade, caso vocês tenham filtro solar em casa, deem uma olhadinha que vocês vão encontrar algum desses produtos no rótulo do seu fotoprotetor, tá certo? Eles são amplamente utilizados aí no mercado hoje em dia, tá? Então, os filtros inorgânicos, olha lá, eles têm as partículas, tem que ter o tamanho de partícula, tem que ser micronizado, tem que evitar a agregação e tem que ter uma distribuição homogênea, porque ó, se tiver partícula muito grande, a radiação penetra, tá vendo? Ó, ele não tem ali ó, uma capacidade reflexiva muito boa, não tem a função de bloqueio eficiente. Ou se tem os aglomerados aqui, os agregados, tá? Você também tem ineficiência, você deixa buracos, alguns pontos com muito filtro concentrado e alguns pontos com ele disperso, tá? Então, tem baixa proteção UVA, grande proteção UVB, principalmente, tá certo? Ó, partículas bem distribuídas, formando uma barreira física eficiente. É isso aqui, ó, barreira física, tá certo, gente? Olha lá. Então, é reflexão e espalhamento, tá? Então, são os dois mecanismos, né, de reflexão, de impedimento, né, ou de proteção da pele dos filtros físicos, tá certo? Então, eles têm essa capacidade de prevenção, tá? Olha aqui, os compostos que absorvem seletivamente nas radiações UVB e UVA de 290 a 400, impedindo a ação na pele. Geralmente lipossolúveis, então é importante ter uma emulsão, né? Problemas de toxicidade, alergenicidade e fotoinstabilidade são presentes. Por exemplo, o primeiro aí desenvolvido, o PABA, tá? O paraminobenzoico, o ácido paraminobenzoico, benzimidazol, cânfora, octildimetilpaba, benzofenonas, que são amplamente utilizados hoje, tá? E o parametoxinamato de octila, são os dois filtros mais amplamente empregados, né, que fatalmente você pode encontrar em formulações, principalmente nesses filtros mais populares, tá? Você consegue encontrar aí, benzofenonas e o metoxinamato de octila também, eles são bem comuns, tá? Então, a vantagem dos filtros orgânicos, ele tem uma ampla gama de ação, de UVA a UVB, ele não fica restrito a UVB ou só UVA, tá? E você pode, hoje em dia, né, o que é o interessante, há uma combinação. Você combina UVA, UVB, tá? Filtro físico e filtro, né, orgânico, tá? Você inorgânico e orgânico, você combina todos os tipos de filtro para garantir uma proteção mais ampla e mais eficiente, tá? Então, olha só, você tem aqui a fonte de UV, normalmente o Sol, tá? E você tem a molécula do filtro solar aqui, tá certo? A incidência da radiação vai fazer essa delocalização eletrônica aqui, vai reacomodar os elétrons na camada aqui do filtro orgânico, tá? E aí, nesse processo, você tem esse salto quântico dos elétrons, né? Pra vocês verem como, assim, o filtro protege. Ótimo, é isso que a gente precisa saber. Como ele protege é esse aprofundamento que eu estou falando para vocês, né? É como que você transforma a energia. Tá? Então você absorve a energia. Tem um salto quântico, o elétron sai do lugar. Quando ele volta para o lugar, que ele vai voltar para o lugar, por quê? Porque ele precisa ficar estável, a molécula de novo, ele dispersa a energia. Então ele forma energia infravermelha, calor e luz visível.
Ele transforma a radiação UV em luz visível e calor, tá? Dá a sensação de calor. Então, o filtro solar orgânico, ele tem essa capacidade de absorver e transformar a radiação, tá certo? Olha aqui, comprimento de onda, tá? Então aqui o tamanho da molécula influencia, né? Aqui no caso o octil de metilpaba, ele é maior, então a absorvância dele é maior aqui é menor, tá? A capacidade de proteção dele, né? É mais ampla do que a molécula com tamanho menor, tá? Como eu falei, hoje em dia é muito utilizada essa associação de filtros, né? Reduz a quantidade de filtro orgânico, menor risco de sensibilização, maior espectro de absorção, diminui o espectro de brancura deixado pelos filtros inorgânicos, efeito sinérgico no FPS, aumento da fotoestabilidade de filtros orgânicos. Então, você combinando, você tem ali uma, né, um sinergismo de ações. Tá? Então você tem um sinergismo ali de opções, né, do que você pode estar ocorrendo na pele. Tá? É muito interessante essa mistura. Né? Por quê? Porque aumenta isso aqui, ó, o FPS. Se você potencializa a capacidade de proteger a pele, você aumenta então o FPS, que é o quê? A dose mínima eritematosa na pele protegida pela, né, dividida aí pela dose mínima da pele não protegida. Então lembra lá do DEM que nós falamos lá atrás, que é o mínimo de tempo que a pele precisa ficar no sol para ficar vermelha, para gerar uma reação. Então o que, que você faz? O fator de proteção solar é você passa o filtro e vê quanto tempo demora para essa mesma pele gerar eritema protegida e desprotegida. Então, por exemplo, olha lá, você tem ali de novo, né, a quantidade requerida para produzir a primeira reação eritemática perceptível com borda claramente definida, observada entre 16 e 24 horas após a exposição à radiação. O que é interessante? O FPS, então, gente, ele não é igual para todo mundo. Oh, ele é o mesmo na embalagem, tá? Então, o FPS que está na embalagem normalmente é numa média populacional. Então, o fator 15, por exemplo, ele vai te dar um fator de proteção solar 15 vezes maior do que a sua pele normal. Então, quem tem pele mais clara vai precisar fazer reaplicação mais vezes. Porque, por exemplo, protege 15 vezes mais tempo. Não é que a pele fica 15 vezes mais protegida. Ela fica 15 unidades de tempo mais protegidas. O que é essa unidade de tempo? É o DEM da pele desprotegida. Então pensa, se a pele desprotegida, a pele clara, sofre mais rápido a formação do eritema, então o FPS 15 para ela é diferente do FPS 15 para uma pele de fototipo 6, por exemplo. É uma pele mais escura, com maior densidade de melanina. Então essa daqui que demora aí uns 40 minutos para ter um eritema, para formar um eritema, por exemplo, essa aqui que demora 5 minutos para formar um eritema, essa aqui é 15 vezes mais protegida, essa é 15 vezes mais protegida. Olha a diferença de tempo. Tá? Então o FPS 15, ele protege você 15 tempos a mais do que a sua pele normal. O FPS 30 protege sua pele 30 unidades de tempo mais do que a pele normal. Então é interessantíssimo prestar atenção no seu tipo de pele e fazer na hora de você utilizar o filtro solar, fazer esse pensamento, ter esse raciocínio. Ah, eu tenho uma pele muito clarinha, então eu posso usar um filtro. Por isso que o pessoal recomenda, usa um filtro 60, porque ele é 60 vezes mais potente do que o outro. Não, ele só te dá uma garantia de tempo maior de exposição. Tá? Então, a diferença, o FPS é esse. Tá? Por quê? Porque assim, a proteção garantida na pele, tá? Depois do FPS 25, 20, é muito próxima uma da outra. Então, você tem o FPS 20, por exemplo. Do 15, o 15 protege 91%.
O 20 protege 92,5. Né? O 30 protege 94. O 60 protege 95. O 70, 95,5. Então vai vendo. A proporção é muito pequena na capacidade de proteção, de bloqueio da radiação. Tá? Agora, o tempo que fica exposto que é interessante. Né? E quanto maior o FPS, tá? Maior, né, é o quê? É a quantidade de filtro que tem na formulação. Tá? Então, fator que vai influenciar: tipo de pele, tá? Você tem ali tá? Você tem aqui então a concentração, o tipo de filtro, a homogeneidade da formulação, tamanho de partícula, associação de filtros e a forma cosmética, né? O tipo de formulação que você está usando, do usuário, né? Eu falei, tipo de pele, espessura, se tem pelo ou não, pigmentação, a quantidade de melanina, quanto que aplica e reaplica, tipo de atividade que você vai exercer utilizando o filtro, a quantidade que você espalha e a forma como você usa. Tá? Então, o ideal é você aplicar aqui uma quantidade na palma da mão, né, por exemplo, no rosto, vai passar aqui, ó, espalhar, vai espalhar aqui, ó, e fazer movimentos circulares para esparramar ali por todo o rosto, nesse sentido aqui, você espalha o filtro. Tá? Por quê? Porque é importante que você tenha essa característica, né, de espalhamento na pele, ó, formar um filme uniforme. É como eu falei, você tem que imaginar que o filtro é uma segunda pele. Você tem que cobrir a pele, tá? Para evitar o dano da radiação UV. Quanto ao ambiente, tempo de permanência ao sol, sem causar o dano à pele, que não afeta o FPS. É o conceito de substantividade. Né? O tempo de cada pele. Acabei de falar para vocês. Tá? Para avaliar, né, o método aqui, existem métodos, né, para você verificar como que o pessoal faz para quantificar isso. Você tem método em vivo, que você usa o voluntário, o ser humano mesmo para fazer. Pega o voluntário e compara a pele protegida e pele desprotegida. Vários fototipos, tá? Método in vitro, você tem análise espectrofotométrica na região UV, você usa uma fita, tá? Como se fosse um durex diferenciado, aplica o fotoprotetor nele e faz a comparação dele sem fotoprotetor e com fotoprotetor. Você consegue fazer uma estimativa de FPS, tá? Métodos no Brasil é RDC 237 2002 na Anvisa, para quem tiver curiosidade, quiser conhecer. Outros métodos, FDA nos Estados Unidos, né? Colipa na Europa, resistência ao suor e à água e proteção UVA, né? O Persistent Pigment Darkening, que é muito utilizado hoje, né? O PPD. Tem alguns filtros solares hoje que já tem essa indicação no rótulo de ser PPD, tá? Ou tem um asterisco lá que indica que tem uma fotoproteção contra a radiação UVA também, tá? Então, o teste é a relação entre o tempo para surgir eritema na pele protegida, 2 miligramas por centímetro quadrado, em média, tá certo? Em relação ao tempo de surgimento do eritema na pele desprotegida em um mesmo indivíduo, nas mesmas condições. O FPS é resultante de 20 indivíduos expostos sob radiação artificial, método americano, ou natural, o método europeu. Então, os Estados Unidos, eles simulam a radiação UV, né, eles têm um equipamento que emite a radiação, e no método europeu eles utilizam a radiação natural. Tá? Olha lá como é que é feito. Então você tem um equipamento com várias fontes de radiação. Aqui você faz a demarcação da pele da pessoa, tá? Vários quadrantes, e cada quadrante você tem a avaliação da fotoproteção. Então aqui registram o tempo de exposição e o tempo que demorou para formar o eritema. Tá? Então são feitos dessa forma os testes em vivo para verificação do FPS, para quantificar. Tá? Então olha lá, o bronzeamento pela radiação UV, né, a melanogênese, o processo de formação da melanina. Então você tem ali a luz, tá? Como que forma isso, né, o nosso pigmento natural. Interior dos melanossomas, tá? Isso é importante por quê? Porque existem algumas outras moléculas aí utilizadas também que eu vou comentar. Tá? Então ocorre no interior dos melanomas a formação dessa melanina
né, produzida pelos melanócitos e transportados pelos queratinócitos para as camadas mais superiores da pele, né, mais externas, formando ali a barreira de pigmento, protegendo. Então você tem a tirosina, a tirosinase, né, uma enzima tirosinase que faz a conversão da tirosina para dopa, que forma domina, dopaquinona e dopamina. Então você tem a dopaquinona com enxofre, felmelanina. Dopaquinona com oxigênio, que é a mais comum, que é esse pigmento mais escuro, tá? Esse aqui é mais avermelhado, esse aqui é mais escuro. Você tem a eumelanina, esse aqui é um marrom mais claro, esse aqui ele é bem escuro, tá? Que é a eumelanina. Pigmentação direta ou imediata durante a exposição, o máximo final da exposição até 36 horas, descolora em 4 a 8 dias, induzido por UVA. Pigmentação indireta, bronzeamento tardio, de 48 a 72 horas após a exposição, máximo 5 dias. 7 dias. Pode durar semanas a meses, essa coloração, induzido UVA e UVB. Na pele mais espessa com UVB, resulta da produção de melanina associada a um maior tamanho do melanócito, maior produção de melanossoma e transferência para os queratinócitos. Então, quanto mais melanina você produz, maior é o espessamento da pele aí, ou a indução do espessamento. Tá? É importante falar disso porque, olha aqui, ó, os autobronzeadores ou bronzeador sem sol, tá? Que são aqueles que você ingere, né, ou que você usa na pele em alguns casos. Por exemplo, dihidroxiacetona, DHA, mecanismo de ação. Os DHAs mais os aminoácidos da queratina têm uma reação de Maillard que dá uma coloração amarelada, né, os bronzeamentos artificiais. Tá? Apresentação: cremes, loções e espumas, DHA de 2 a 5%. Estabilidade é mais estável em meio ácido, mas desenvolve coloração em meio alcalino. Então, incompatibilidade aminas e trietanoamina, né, você tem ali, ou perde o efeito de coloração na pele porque ele vai colorir o produto. Tá? Então tem que evitar esses dois produtos na formulação. É isso o formulador vai te falar. É importante saber disso aqui, ó. Né? Você vai ter uma reação de Maillard e uma coloração da pele. Ou seja, você não tem a agressão, nesse caso aqui, né, dessa didoxina, você não tem a agressividade da radiação UV. Você só tem a pigmentação ocorrendo por uma reação química do produto com o aminoácido da sua pele. Tá? Olha aqui, ó, estimulador de bronzeamento. Mecanismo de ação: atua na melanogênese, intensificando a formação de melanina. Devem ser usados em conjunto com a exposição à radiação UV. Por exemplo, né, o bercapteno, né, o essência de bergamota, derivados de tirosina, precursores de melanina. Apresentação: cremes, géis e loções. Também para utilizar externamente e formar ali, favorecer a formação do bronzeamento artificial. Tá certo? São só alguns exemplos, tá, pessoal? E para finalizar, e não menos importante, produtos anti-queimaduras solares ou pós-sol, tá? Destinado a reduzir a inflamação e a dor causada pela exposição, principalmente na forma de emulsão fluida pulverizada ou, né, na forma de géis ou soluções. Hoje em dia o gel aqui é muito comum. Tá? Composição: a base, né? Agente anti-inflamatório, guaiazoleno, alfa-bisabolol. Agente anti-radicais livres ou antioxidantes. Né? Se vocês querem falar de radical livre, fala de antioxidante. Vitamina C, vitamina E, são estruturas, são moléculas antioxidantes. Tá? Então você tem ali, ó, antirradicais livres, extrato de ginkgo biloba, flavonoides, cicatrizantes, alantoína, muito utilizado, tá? Óxido de zinco ultrafino para dar uma coloração, caladril, tá? Usa muito alantoína e óxido de zinco, mentol também tem, tá? Dá aquela ação refrescante na pele de geladinho, tá? E dependendo do caso, até um anestésico, uma lidocaína, né? Permitido na legislação, tá? Um anestésico local para diminuir a dor e a inflamação. Então, o pós-sol tem esse efeito aí, vamos dizer, calmante sobre a pele, tá certo? Então, resumidamente, pessoal, o que eu queria falar para vocês era isso, tá? Era para te dar esse toque, né, a respeito da importância da fotoproteção, para falar da importância de se usar filtro solar, né, desmistificar um pouco do que a gente vê por aí, de absurdos, de passar
a produtos caseiros na pele. Gente, não façam isso, tá? Por favor. Consulta, vai atrás, dá uma lida, vejam, verifiquem. Tá? A pele é o nosso cartão de visitas em grande parte da vida. Tá? Então, ter uma boa apresentação da pele, cuidar da pele é essencial. E cuidar da pele hoje em dia passa principalmente pelo esse efeito de fotoproteção. Tá? Evitar que o sol degrade o seu tecido cutâneo, que é o nosso maior órgão do corpo humano. Evitar, inclusive, a formação de câncer de pele ou de uma queimadura mais severa, tá? Que exija um tratamento mais rigoroso e mais custoso também, ao mesmo tempo. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado pela participação, muito obrigado por estar mais uma vez conosco aqui no segundo Summit do Instituto Imparare. Não esqueçam, aproveitem, matrículas estão abertas de 1 a 12 de março, descontinho super especial para vocês que querem fazer aí uma especialização legal, tá? Venham conhecer também as nossas especializações presenciais, são semipresenciais. Em Araraquara nós temos a de estética aberta para quem é da região. Venham aproveitar, venham conhecer, venham saber um pouco mais. Muito obrigado e até logo.